Flávio Prado. O Palmeiras deu aquele susto inicial, mas conseguiu a virada importante nesse jogo de ida, hein, Flávio? Foi. Ninguém esperava que fosse tão difícil o jogo, essa é a verdade. A Juazeirense eliminou o Vasco, mas o Vasco hoje também não impõe respeito e tal. E de repente a coisa engrossou. Time muito bem montado, muito bem treinado pelo Barbosinha, jogadores com rodagem, né? Claro, a gente vê que são jogadores de... O Calaça mesmo disputou algumas vezes o Campeonato Paulista. Enfim, jogadores rodados, mesmo sem o seu centroavante, né? O Neto Baiano. O time fez um belo gol num contra-ataque eficiente, tomou o gol no primeiro tempo, não se perdeu, perdeu a cabeça por alguns instantes, mas logo voltou e depois resistiu bravamente nesse segundo tempo. Digna atuação do Juazeirense, esperava-se mais do Palmeiras. Acho que não haverá tanto risco assim no segundo jogo, mas não dá para vacilar, não dá para levar só a molecada pro jogo lá de Londrina, porque aí a coisa pode complicar. José Manuel de Barros, que narrou a partida, 2-1 para o Palmeiras na Arena Barueri. Fará, né, os dois jogos, como vocês destacaram, ao mesmo tempo que é fora de casa, né, não é no Allianz Parque, é um jogo em Londrina, o outro na Arena Barueri. Ao mesmo tempo que joga fora de casa, também joga ao lado do torcedor, porque em Barueri com torcida óbvia única do Palmeiras, e lá em Londrina também maioria de palmeirenses. E agora tem esse resultado nas mãos, mas é um resultado mínimo, uma vitória por 2-1, né, José Manuel? Sem dúvida alguma, me surpreendeu mesmo. A Juazeirense tinha esse como destaque, e o Flávio bem lembrou, o fato de ter eliminado na fase anterior o Vasco da Gama, né, com aquele empate 1-1 e ganhando nos pênaltis e passando nos pênaltis, jogando lá no Adalto Moraes, ou seja, e a Copa do Brasil é uma competição mesmo diferente, porque se você olhar para o Campeonato Baiano, foi uma equipe que brigou mais para não cair do que tudo, né, fez uma campanha ruim no Campeonato Baiano, mas Copa do Brasil é para isso mesmo. Mas é que o Palmeiras hoje é uma das grandes forças do futebol sul-americano, né? Bicampeã da Copa Libertadores, candidato a título de novo na Libertadores, candidato a título no Brasileiro, por que não na Copa do Brasil também, não é? E o Palmeiras, assim, com 6 titulares absolutos e os outros no banco, e que acabaram entrando durante a partida, muitos deles, né? O Piquerez entrou no segundo tempo, o Rony entrou, o Gustavo Scarpa, ou seja, foi um time bem titular do Palmeiras, se você analisar o jogo inteiro. Apelão, né? Apelou, né? E assim, a Juazeirense foi um time bem organizado, dentro do que podia fazer, marcou direitinho, né? O jogador do Palmeiras fechou bem as laterais do campo, sempre com 2, 3 jogadores ali na marcação, não deu espaço. O Dudu, que é um excelente jogador, né? Teve muito trabalho, ele pegava na bola na ponta direita, sempre havia um número grande de jogadores da Juazeirense na marcação, no mínimo 2 para cima dele. Rafael Veiga também, já pensou, vem Dudu e Veiga no mesmo setor, sem falar o Marcos Rocha ali para cima dos jogadores da Juazeirense, que conseguia fazer um bom trabalho na marcação e de vez em quando incomodava. Chamou a atenção pela volúpia, pela vontade, pela aplicação. O Nilton sempre procurando fazer jogada do contra-ataque. Todos os 11 marcaram, solidários, né? Fechando ali todas as portas e tentando explorar também jogadas ofensivas. Não foi à toa que fez o primeiro gol, exigiu ali no segundo tempo a grande defesa do Marcelo Lomba. Foi um jogo mais difícil do que eu esperava, viu? Eu achava que o Palmeiras poderia fazer o resultado já, encaminhar a classificação e jogar o segundo jogo lá em Londrina com maior tranquilidade. Foi um resultado apertado, 2-1, mas por méritos da Juazeirense. Eu não vejo tantos deméritos para o Palmeiras, mas méritos do adversário, que soube fazer um jogo de muita aplicação hoje na Arena Barueri, Guilherme. Perfeito, tá aí José Manuel de Barros, Flávio Prado, Kaique Silva, e agora temos um contato com o Pedro Marques. Ele está de volta lá da Arena Barueri, pode dar um destaque pra gente nesse pós-jogo. Vitória do Verdão, hein, Pedro? Olha, Gui, 2 marcas especiais. O lateral Marcos Rocha completou 200 jogos com a camisa do Palmeiras, soma 7 gols, 23 assistências pelo clube. E o Dudu se tornou o 6º jogador com mais vitórias pelo Palmeiras na Copa do Brasil, ao lado do Zinho, que tem 16 vitórias e está a 1 gol de ocupar a 6ª posição no ranking de atletas com mais bolas na rede pelo clube na competição nacional, juntamente com Djalminha, Júnior, Kleber, Rivaldo, Zinho. Vários craques aí da história do Palmeiras. O Dudu vai se juntando cada vez mais aí a esses jogadores, já é ídolo da torcida e hoje jogou muita bola, né? Pelos 2 lados do campo, ameaçando a equipe da Bahia, o Juazeirense, que fez muita cera, é verdade.
Tá aí. Fez muita cera, mas no final das contas não deu, né? Tá aí o destaque do Pedro Marques, ele vai também para a zona mista, tentar trazer a palavra dos jogadores, do técnico Abel Ferreira, a repercussão pós-jogo de Palmeiras e Juazeirense pela Copa do Brasil. Flávio Prado, chega nesse momento da temporada, apesar de ser início de temporada, que os clubes brasileiros têm optado justamente por essa questão de poupar jogadores. O Palmeiras tem feito muito isso, um revezamento, o Flamengo vai fazer isso amanhã, muitas das vezes o São Paulo também fez isso já na temporada. Assim, acaba que o calendário obriga, em alguns momentos da temporada, dos jogos, né, Copa do Brasil, essas competições de mata-mata, e até em brasileiro, né, você não tem alternativa, tem que poupar por causa do desgaste físico e da possibilidade do jogador se machucar de uma forma mais perigosa. O que você acha disso tudo? E o Palmeiras, hoje, por exemplo, em algum momento sofreu porque saiu atrás do placar, conseguiu virar, mas teve esse susto por causa do calendário. O calendário obriga os técnicos a poupar jogadores, né, Flávio? Mas que se dane, né? Os clubes é que pedem por isso. Dane-se, o problema é deles. Eles acertaram com a chegada desse novo presidente aí que apareceu do nada, da CBF. Uma das coisas que eles combinaram é continuar os campeonatos regionais, que são um grande problema do calendário. Se tirar as 16, 18 datas de campeonatos regionais, você resolve o problema, sobram as datas, né? E aí enfia esse pessoal aí, alguns podem fechar, também não vai acontecer nada, e outros você mete na 7ª divisão, 8ª divisão, e todo mundo joga o ano inteiro, não fica essa enganação que nós temos aí. Infelizmente, os clubes continuam aceitando isso. Aceitaram isso em troca da aprovação da Liga, que também não vai ter, porque eles não entraram no acordo. Então, os clubes aceitam. Então, dane-se, se eles querem assim, eles que virem, eles que arrumem. É claríssimo que tem que ser feito, só que os esquemas são mais fortes. Aí não tem o que reclamar. Os técnicos têm que se virar. Também não tem que encher o saco do treinador. E pra você, José Manuel, você vai por essa linha também, porque assim, o futebol acaba perdendo, né? O Flávio tem razão ao dizer que os clubes concordam com isso, porque assinam, né, o calendário do futebol brasileiro. Claro, algum clube ou outro questiona e tal, mas a maioria aprova e é por isso que o calendário é esse, porque tem aprovação da maioria dos clubes. Mas é um calendário caótico, de fato, né, José Manuel? Sim, Guilherme. Os treinadores reclamaram a vida inteira. O Abel Ferreira não foi o primeiro a reclamar. Antes da chegada do Abel Ferreira, que tem falado muito disso nos últimos jogos, os treinadores brasileiros falaram o tempo todo, faz anos que esses treinadores têm dito que o calendário é complicado, que é muito difícil trabalhar no Brasil, que não tem tempo para treinamento, não tem tempo para preparar bem as equipes para os jogos se tornam ruins por causa disso. Mas essa é uma briga de jogador e de treinador, de quem entra em campo, né? O treinador à beira do gramado, os jogadores dentro de campo. Não é uma briga dos dirigentes. Os dirigentes que têm poder para mudar. O treinador é funcionário, ele pode reclamar, pode espernear, mas na hora que a CBF faz lá o conselho técnico, faz lá a reunião, né, com os clubes, eles estão preocupados com outras coisas. Eles não estão preocupados com a qualidade do futebol, não estão preocupados com o desgaste dos times, eles se preocupam com esses aspectos quando a equipe começa a perder e eles têm que dar uma cabeça, tem que mandar o treinador embora, tem que mandar o jogador embora, tem que contratar, aí eles entram em campo para dar uma resposta para o torcedor, para dar a cabeça de alguém. Mas em busca de uma solução para isso, de um calendário melhor para o futebol brasileiro, esses dirigentes, na hora que se reúnem na CBF, não se preocupam com isso, né? Se preocupam com politicagem, eventualmente com o lado financeiro, que é importante, claro, que é muito importante também, mas a solução está com o dirigente, os presidentes de clubes, os dirigentes, os diretores dos clubes que precisam resolver. Na hora que eles se reúnem, eles têm que tratar, como é que vão fazer para melhorar a qualidade do nosso futebol? Precisamos diminuir o número de jogos, trabalhar com um calendário melhor, mas essa é uma preocupação de treinador e de jogador, principalmente dos treinadores.